Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos continuando aqui com mais um vídeo da sessão de desenhos de estudo desse nosso curso sobre protocolos de pesquisa clínica, né, usando o nosso livro de referência do Hurley. Já temos um vídeo anterior sobre os estudos de coorte, os estudos transversais, em que comentamos um pouco sobre esses desenhos de estudo, as vantagens, desvantagens, medidas de associação relevantes e coisas do tipo. E esse vídeo vai ser um vídeo sobre estudos de caso-controle, que é um tipo de desenho muito importante e útil, tem especificidades muito próprias, e é importante vocês saberem discriminar quais são as melhores formas de utilizá-lo. Tá? Antes de falar especificamente dos estudos de caso-controle, tem um detalhe interessante. Você deve ter ouvido por aí, muitas vezes, falando que estudos de coorte são os melhores estudos para acessar causalidade, né? Inclusive até comentamos no vídeo sobre estudos de coorte. Estudos transversais, estudos caso-controle não necessariamente acessam causalidade. Tá? Quando você pensa apenas no desenho de estudo em si, é verdade. Tá? Como os estudos de coorte têm uma questão de temporalidade, né, são estudos longitudinais, você consegue acessar ou testar a temporalidade entre a exposição e o desfecho, entre o preditor e o desfecho. Então, nesse sentido, você consegue inferir um grau de causalidade um pouquinho maior do que o estudo transversal e o estudo de caso-controle. Tá? Só que uma coisa importante é que causalidade não é sim ou não. Causalidade é um grau. Conforme você escolhe um desenho de estudo e vai tomando cuidado com os controles experimentais, com cuidados de pareamento, com cuidados de redução de viés, variáveis de controle, variáveis de confusão, o peso da causalidade na associação que você está estudando começa a aumentar. Tá? Então, não coloque apenas no desenho de estudo o crédito pela causalidade entre variáveis. Tem muitos outros detalhes. Tá? Por exemplo, uma desvantagem ou um problema dos estudos de coorte é quando você vai estudar uma associação entre uma exposição e uma doença, né, um desfecho, quando essa doença é rara. Né? Então imagina que eu pego um grupo de pessoas no momento zero, nenhuma delas desenvolveu a doença, eu tenho um grupo dos expostos e dos não expostos, e aí eu os observo ao longo do tempo. Se a doença é muito rara, talvez leve muito tempo até aparecer a doença nos expostos, caso a associação seja relevante. Então temos um problema. Às vezes eu posso observar por 10 anos um grupo de pessoas, um estudo caro, demorado, e eu não chego a nenhuma conclusão. Tá? Nesse sentido, os estudos de caso-controle são muito melhores, tá? Para doenças raras, né? Para problemas raros. Porque você consegue buscar pessoas que já têm a doença, né? Numa doença rara, você consegue encontrá-los, montar um grupo de casos, né? Que são pessoas que têm um desfecho, né? Específico, e aí buscar controles que sejam similares a eles, exceto pela questão da doença. Tá? E aí verificar as exposições. Então, muitas vezes, quando eu faço um estudo de coorte, eu não consigo acessar a causalidade, porque logisticamente é muito difícil. Né? E aí, muitas vezes, o estudo caso-controle tem um poder de teste muito maior. Tá? Tem aí também uma outra característica importante, que no caso do estudo caso-controle, né, o foco que você tem, quando você faz um caso-controle, o foco que você tem é no desfecho, é na doença. Você define muito bem quem é o caso, quem é doente, define muito bem quem é o controle, quem é o não doente, e depois você olha para trás para ver a exposição. Tá? Isso é o contrário do estudo de coorte. No estudo de coorte você foca na exposição, então esses foram expostos ao cigarro, esses não foram expostos, e aí eu olho eles ao longo do tempo para ver o efeito do desfecho, né? Que é a ocorrência de câncer, por exemplo. Tá? No estudo caso-controle, você faz exatamente o contrário. Você observa, por exemplo, pessoas com câncer de pulmão e sem câncer de pulmão. Você tem que definir muito bem qual o critério diagnóstico para câncer de pulmão e qual o critério para controle de um câncer de pulmão. Tá? E aí, baseado nessa definição do desfecho, você vai na exposição. Tá? E aí você vê se as pessoas que têm o diagnóstico de câncer corretamente, bem definido, têm de fato exposição com cigarro. Durante a história de vida delas no passado, elas fumavam com uma frequência maior do que as pessoas sem o câncer. Tá?
Então tem essa questão, né, esse detalhe do foco inicial. Se é na exposição, se é no desfecho. Na exposição é o estudo de corte, no desfecho é o estudo de caso-controle. Então já falamos que o caso-controle é muito legal, muito importante para doenças raras, né? O primeiro grande uso de estudos caso-controle. Ele também é um estudo transversal, né? Você observa num período de tempo específico. Ele é um estudo mais barato. Por ser mais barato, ele é mais prático, né? Mais logisticamente viável. E uma característica importante também, todo estudo de caso-controle é sempre retrospectivo. Então você sempre está olhando para trás. Você define quem é o doente e quem não é, e aí olha para trás para ver a exposição. Tá? Então todo estudo de caso-controle ele é um pouco retrospectivo. Você pode fazer com dados secundários, né? Você sempre coleta com dados secundários. Ou você pode definir quem é doente e quem não é, e depois fazer a pergunta sobre as exposições que essas pessoas têm. Tá? E aí, assim, como o estudo caso-controle, ele é bom para doença rara, mas ele sempre é um pouco retrospectivo, a gente tem desvantagens, né? Tem problemas. O principal problema de um estudo caso-controle é a definição do controle. Tá? Então, muitas vezes, já vemos, assim, quando a manipulação é intencional, já tivemos casos em que, assim, por exemplo, num projeto, eu quero saber o efeito de um remédio, né? Então eu tenho um grupo que toma o remédio e um grupo que não toma. Tá? E eu quero saber se as pessoas doentes se beneficiam mais do remédio do que tomar o remédio do que não tomar. Onde que está o problema? Quando eu pego um grupo de pessoas doentes, né, em geral, você tem muitos cuidados para definir qual o critério diagnóstico, qual a nota de corte para dizer que a pessoa é clinicamente doente ou não. Né, você tem um controle, o médico avalia, faz uma avaliação clínica. Então os casos, em geral, são muito bem definidos. Você gasta espaço no artigo ou no protocolo de pesquisa para descrever muito bem os casos. O lance é o controle. Em geral, você vê isso em protocolos ou em artigos, falar, esse grupo doente, todo bem definido, foi comparado com controles saudáveis. Né? E aí vem uma pergunta, o que é ser saudável? Então, eu não sei se eu sou saudável ou não, por exemplo. Então, dependendo do critério, eu posso ser ou não. Então, a manipulação do controle pode distanciar o caso e o controle, ou seja, maximizar o efeito de alguma associação, ou você pode fazer o caso e o controle muito parecido, minimizando o efeito de alguma associação para favorecer algum resultado. Tá? Então, o mesmo cuidado que você tem para descrever o caso, você tem que ter para descrever o controle. E aí vale uma coisa de metodologia de pesquisa, que em latim é chamado ceteris paribus. Tá? O ceteris paribus é o seguinte, é quando você monta um grupo caso e o grupo controle. Quando o ceteris paribus se acontece é o seguinte, o seu grupo controle ele não é um grupo saudável, ele tem que ser um grupo exatamente igual ao caso, exceto pela manipulação que você está fazendo. Então, se eu quero saber o efeito por exemplo, eu quero comparar pessoas com câncer e sem câncer, o grupo controle, que são as pessoas sem câncer, ela tem que ter todas as comorbidades, ela tem que ter todas as características das pessoas com câncer, exceto o câncer. Aí sim eu tenho um grupo controle adequado. Tá? E aí entra a questão do pareamento entre caso e controle, entra a questão, por exemplo, do propensity score, scores de propensão que eu posso usar para parear casos e controles. Os cuidados mesmo, né, nos vieses de seleção do controle, são os principais problemas desse tipo de desenho experimental. Tá? É um dos tipos de desenho mais complicados do ponto de vista de execução, é o caso-controle, por conta do controle. Tá? Então no próximo vídeo, no vídeo do próximo capítulo, vamos falar mais de controles, de vieses, para melhorar o grau de causalidade de estudos, tanto de coorte quanto caso-controle. Tá? Outra coisa também do estudo caso-controle é a questão do cegamento. Né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas doentes e um grupo de pessoas sem a doença. Tá? Doentes e sem a doença.
Às vezes, e aí eu verifico as exposições desses grupos. Às vezes a pessoa doente, ela sabe por que ela ficou doente. Então, eu tenho câncer e eu sei que é por causa do cigarro. Tá? A pessoa que, então ela lembra mais de quando ela fumava, como ela fumava e tal. As pessoas que não têm câncer, elas podem nem lembrar que já fumaram um período da vida delas. Ou seja, a descrição da exposição fica comprometida por um viés de memória. Tá? Então as pessoas doentes lembram mais das causas associadas à doença do que as pessoas controle. Mesmo apesar de historicamente ou conceitualmente elas serem parecidas. Tá? Então esse é um outro problema dos estudos caso-controle. Você tem que fazer uma anamnese muito bem feita. Avaliar esses vieses de memória. É uma coisa muito importante. Por exemplo, eu vou avaliar crianças. Né? E aí eu tenho crianças com asma e crianças sem asma. E aí eu vou ver os condicionantes, né? As exposições para isso. As mães e os pais de crianças com asma lembram muito mais das situações em que elas ficaram doentes do que as crianças sem asma. Então o viés de memória compromete o resultado do estudo caso-controle. Tá? Isso é um outro detalhe. E aí a gente tem agora então, explicado bem o caso-controle, né, o desenho do estudo caso-controle, esse detalhe, essa característica do estudo caso-controle está descrito na figura 8.1, né, onde você tem a população de pessoas doentes, do caso, e a população de controles, e você tem que confirmar que o desfecho, né, a doença, de fato descreve bem a população dos casos e que a característica dos controles também é bem descrita. Tá? Então a figura 8.1 sumariza isso muito bem. Tá? Eu expliquei agora o estudo caso-controle clássico, né, o padrão. Tal. Antes de entrar nisso, tem mais uma desvantagem do estudo caso-controle, é que o caso-controle, como ele é caso e controle, você só consegue avaliar um desfecho de cada vez. Então, se eu quiser avaliar, por exemplo, fazer um caso-controle com hipertensos e não hipertensos, eu defino muito bem os hipertensos, os não hipertensos, e vejo as exposições deles. Se eu quiser estudar hipertensão e diabetes, eu tenho que fazer um outro caso-controle, definindo muito bem quem é o diabético e quem não tem diabetes. Tá? Ou eu posso fazer um estudo combinado, né, em que eu vou ter 4 características. Né? O hipertenso com diabetes, hipertenso sem diabetes, o diabético com hipertensão e sem hipertensão. Vou ter as combinações. Mas aí é um outro tipo de desenho experimental. Tá? Então, uma outra desvantagem do estudo caso-controle é que você só consegue ver um desfecho de cada vez. Tá? Para cada novo desfecho, tem que fazer um novo desenho de caso-controle. Esse é o caso-controle clássico. Aí a gente tem uma coisa que chama delineamentos híbridos. Porque, como a gente viu, cada desenho de estudo tem suas vantagens e desvantagens. Então, às vezes, você pode combinar desenhos de estudo para tentar aumentar o grau de causalidade da pesquisa. Tá? Um tipo é chamado caso-controle aninhado, né? Ou nested case control, né? O caso-controle aninhado. Esse caso-controle aninhado, ele tenta resolver esse problema que eu acabei de falar, né? De que estudos caso-controle só conseguem ver uma exposição de cada vez. Tá? Então, no caso-controle aninhado, em geral é retrospectivo, né? Você pega dados do passado. Ele é muito parecido com uma coorte. Vamos pensar uma coorte retrospectiva. Então, imagina, estamos em 2019 hoje, eu vou pegar uma série de casos de 2000 a 2010. Então, isso está no passado. Tá? Em 2000, eu pego pessoas que foram expostas e pessoas que não foram expostas e vou observando elas até 2010. E vou vendo os desfechos, as doenças. Isso é uma coorte retrospectiva clássica. Tá? Só que eu vou fazer agora, ao invés de pensar como uma coorte, eu vou pensar como um caso-controle. Então eu chego em 2000, nos anos 2000, eu pego pessoas doentes, pessoas com câncer e sem câncer, e vejo as exposições delas. Só no ano 2000. Depois, em 2001, eu faço a mesma coisa. Pego as pessoas doentes e não doentes em 2001 e vejo as exposições. Em 2002, em 2003, eu vou fazendo vários estudos caso-controle por ano. Tá? Então é como se eu fizesse uma coorte, só que quebrando a análise para cada ano. Então eu vou vendo quando as pessoas vão ficando doentes ao longo do período de tempo. Então é um estudo de coorte, só que quebrado em vários ninhos,
né, em várias partes, que são cada ano, cada um dos anos. Então, se eu faço um segmento de coorte de 10 anos, é como se eu tivesse aninhado 10 estudos caso-controle. Um estudo caso-controle por ano. E aí eu vou vendo se a associação vai ficando maior com o tempo, menor com o tempo. Eu defino melhor quem é o caso e quem é o controle. Então eu tenho um controle melhor da associação, tá? Do que só num estudo de coorte clássico. Então é muito importante isso, tá? Esse caso-controle aninhado. Ele tem um peso preditivo e de causalidade maior do que uma coorte simples, retrospectiva. Tá? Mas tem uma desvantagem, também tem uma impossibilidade. O caso-controle aninhado, que é, a cada ano que eu for observar, eu tenho que ter casos e controles parecidos. Então, eu tenho que ter pessoas doentes e pessoas não doentes parecidas com as doentes, né? Que tem todas as características menos aquilo que eu quero saber, que é o ceteris paribus, né? Isso, às vezes, eu não consigo. Eu só vou conseguir quando eu tenho uma coorte muito grande, com muitas pessoas, e talvez para alguns anos eu não consiga. Tá? Então, o caso-controle aninhado, ele tem um poder muito maior do que a coorte retrospectiva, mas depende do tamanho de amostra e depende da qualidade do dado coletado. Tá? Então, mas é uma opção interessante. Você tem também um outro por exemplo, tipo de desenho, né, de experimento, que é chamado estudo cruzado, ou crossover, tá? Estudo cruzado. O estudo cruzado, ele é um tipo de caso-controle, só que o caso e o controle é a mesma pessoa. Tá bom? É a mesma pessoa. Ele é utilizado em algumas situações, para doença rara também, mas em algumas situações em que que o desfecho ou a exposição tem uma alta variabilidade. Então, por exemplo, sei lá, diabetes gera hipertensão. Diabetes é associada com hipertensão. Só que uma pessoa pode ter uma diabetes, por exemplo, de 120 pontos e não gerar hipertensão. Outra pessoa pode ter uma diabetes de 100 pontos e gerar hipertensão. Ou seja, a medida de diabetes ela varia muito. Ela é muito variável. Como que eu faço para dar conta da variabilidade, né? Seria aumentar o tamanho da amostra, coletar um tamanho de amostra grande para reduzir a variabilidade. Só que eu não tenho tempo e dinheiro para isso. Então o que eu posso fazer? Pegar o grupo de pessoas expostas a diabetes, né? E pegar o diabético e o não diabético e verificar quantos deles têm hipertensão ou não, por exemplo. E aí fazer o seguinte, pegar o diabético e comparar ele com ele mesmo. Então antes do tratamento, então, ele tem diabetes, ele sem tratamento, eu observo ele antes e verifico se ele tem hipertensão ou não. Aí eu faço o tratamento com ele, vai reduzir o grau de diabetes, né, vai reduzir a glicemia, e ele vai ter uma condição de controle, tratado. Né? Então ele sem tratamento, com tratamento. Ele deixa de ser caso e vira um controle. Só que é a mesma pessoa, então eu comparo ele antes e depois do tratamento. E aí eu verifico se, por exemplo, ele era hipertenso antes do tratamento, sendo diabético, e depois com o tratamento, sem a diabetes, ele continua hipertenso. Então é uma forma de estudar essa associação, observando a mesma pessoa em duas condições, né, de forma longitudinal. Então é um caso-controle cruzado. Então eu pego dois grupos de pessoas, um grupo tratado e um grupo não tratado, observo o grau, por exemplo, de hipertensão e depois eu inverto eles. Eu deixo de dar o tratamento para um grupo e dou o tratamento para o outro, aí inverte o caso-controle e eu verifico se a associação se mantém. Tá? Se aqueles que foram tratados passam a ter menos hipertensão do que aqueles não tratados nas duas condições. Se isso acontecer, usando um estudo cruzado, eu consigo afirmar que a associação existe. Tá? Então, o estudo cruzado ele pode ser muito útil quando tanto a exposição quanto o desfecho tem muita variabilidade. Então, o sujeito vira controle dele mesmo. Tá? Essa é a ideia. A pessoa que era caso, depois vira controle dela mesma. Então, pode ser muito útil nesse tipo de situação. Tá? Para fechar esse capítulo, falta falar sobre a medida de associação mais importante dos estudos de caso-controle, que é o odds ratio. Tá? Então, como a gente falou anteriormente, em estudos transversais, a principal medida de associação é a razão de prevalência. Quando você faz estudos de coorte, a principal medida de associação é o risco relativo, né, no estudo longitudinal. Quando você utiliza estudos de caso-controle clássicos, é o odds ratio, tá, ou a razão de chances.
Então a razão de chances e o risco relativo são similares, ficam muito parecidos quando você tem uma doença rara. Então, em casos de doenças raras, o caso controle e a coorte geram resultados mais ou menos parecidos por conta da similaridade entre o odds ratio e o risco relativo, tá? Para doenças raras. Quando a doença começa a ser prevalente, o desfecho passa a ser prevalente, aí começa a ter diferença entre o odds ratio e o risco relativo. Daí é importante calcular separadamente, tá? Daí o risco relativo é dos estudos de coorte e o odds ratio é do caso controle. Então, só dando uma ideia da razão de chances, quando você faz um estudo de caso controle, você já tem uma ideia da associação, porque você já está definindo quem é doente, quem tem o desfecho e quem não tem. Tá? Como você está definindo isso, você já supõe que existe uma associação com alguma exposição. Você está supondo isso. Tá? Então, uma forma simples, a gente vai ter um vídeo explicando o cálculo formal das medidas de associação. Tá? Mas uma ideia simples da razão de chances odds ratio é igual a chance de acontecer aquilo que você espera dividido pela chance de acontecer aquilo que você não espera. Tá? Em geral, o que você espera? Você espera que pessoas que foram expostas fiquem doentes, tá? Então a proporção de pessoas doentes seja maior em quem foi exposto, né, então multiplica pela regra do e pessoas que não foram expostas não fiquem doentes. Tá? Então eu tenho essas duas chances em cima, do lado de cima, uma multiplicado pela outra. E eu divido isso pelo que eu não espero. O que eu não espero? Que a pessoa não exposta fique doente. Eu não espero isso. E eu não espero que a pessoa exposta não fique doente. Né? Então é o contrário. É como se fosse uma tabela 2x2, né, com duas linhas e duas colunas, em que tem uma diagonal, que é o que você espera, né, e uma diagonal, que é o que você não espera. Então você vai multiplicar o que você espera em cima, o que você não espera embaixo, e dividir. Tá? Se o resultado dessa conta der 1, quer dizer que a parte de cima e a parte de baixo da divisão são iguais. Ou seja, a chance de acontecer o que você espera e o que você não espera é a mesma coisa. Logo, não tem associação. Né? Se a razão de chances der maior que 1, quer dizer que a parte de cima da equação, da fórmula, acontece mais que a de baixo. Ou seja, o que você espera acontece com uma frequência maior do que o que você não espera. Né? Então o odds ratio dá maior que 1. Quando o odds ratio dá menor que 1, é quando aquilo que você não espera acontece com mais frequência do que aquilo que você espera. Vai contra a sua hipótese. Mas o que não quer dizer que não seja um resultado. Tá? Então o odds ratio é um pouquinho diferente da razão de chances e do risco relativo e da razão de prevalência. Tá? É uma fórmula um pouquinho diferente. Por conta desse fato de você já esperar algum resultado, você já impõe uma associação. Na razão de prevalência e no risco relativo, não. Tá? Mas na aula de cálculo das medidas de associação, a gente mostra isso com mais detalhe. Tá? Então, vai faltar principalmente mais um vídeo apenas sobre desenhos de estudo, que é o vídeo sobre estudos randomizados controlados, os RCTs, né? Que é o tipo de desenho experimental mais atual, né? Que é mais utilizado na área biológica, né? Que incorpora o conhecimento tanto dos estudos transversais quanto dos estudos de coorte e caso controle. Tá? Esse é o último vídeo que teremos sobre esses desenhos de estudo. Então, espero que tenha ficado claro a diferença entre o caso controle, a coorte e o transversal. E esses tipos de desenhos híbridos, né? O caso controle aninhado e o estudo cross-sectional, o estudo de crossover, né? Ou estudo cruzado, que são variações desse estudo caso controle. Tá? Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil e, como de costume, vamos para o nosso exercício. Vamos fazer um exemplo, né, para praticar o desenho de caso controle. Então vamos usar o exercício 2. Então, a ideia do experimento, da pergunta é a seguinte. Um investigador deseja pesquisar a relação entre jogar jogos de videogame envolvendo corridas de carro, jogos de corrida, né, e o risco de estar envolvido num acidente de carro real,
como motorista. Tá? Então a primeira pergunta é, suponha que a exposição de interesse, então a exposição seja o efeito a longo prazo do uso habitual desses jogos. Então eu tenho um grupo de pessoas expostas, que são as pessoas que jogam videogame com jogos de corrida há muito tempo, e o grupo que não joga. Essa é a exposição. Tá? Como investigador, selecionaria os casos e controles e mediria a exposição para um estudo de caso-controle sobre essa questão. Então eu tenho, quais as variáveis que eu tenho? Se você foi exposto, se você joga jogos de corrida com frequência, ou não joga, isso é a exposição. O desfecho é, se você tem acidentes de carro, se você se acidentou como motorista ou não. Tá? Então essa é a associação. Como eu desenharia um estudo de caso-controle, como seriam os casos e os controles para esse caso? Tá? Pense um pouquinho, a gente já responde. Beleza? Pensaram um pouco? Tá? Tem várias respostas possíveis, tá bom? Para esse desenho de caso-controle. Então pense, eu vou ter pessoas que jogam videogame, né, jogos de corrida com frequência, e pessoas que não jogam. Tá? Isso seria o caso e o controle. Tá bom? E eu quero ver o efeito disso no desfecho, que é, por exemplo, o acidente de carro. Tá? Eu tenho que definir o acidente de carro é relativamente fácil, é só se a pessoa foi exposta ou não, né, ao acidente, se ela cometeu, mas a questão é o jogo, né, que é a exposição. Então pense, por exemplo, eu tenho que ter pessoas muito parecidas, uma população de pessoas muito parecidas, em que todas têm as mesmas características, exceto que um grupo joga videogame com jogos de corrida com frequência e outro grupo não. Tá? E aí você tem que pensar em alguns fatores de inclusão e exclusão para o caso controle. Né? Então, por exemplo, será que se pessoas que jogam jogos de corrida com frequência, mas também jogam outros tipos de jogos, isso é um fator de exclusão? Se você joga outro tipo de jogo de videogame, isso afeta? Não, eu quero pegar apenas pessoas que jogam jogos de corrida. Só. Se jogar outro jogo, eu excluo da amostra. Isso é um critério, tá, que você pode obter. Vai diminuir o tamanho da sua amostra. Vai demorar mais tempo para encontrar as pessoas. Mas você tem um caso mais fidedigno. E em relação ao controle? Eu tenho que pegar pessoas muito parecidas com essas que jogam jogos de corrida, mas que não joguem. Como que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, ir numa escola, porque em geral pessoas mais jovens que jogam muito videogame, ir numa escola e pegar, para cada pessoa que joga jogos de corrida com frequência, eu pego um colega da mesma classe. Se eu pegar um colega da mesma turma, em geral eles têm características parecidas, eles convivem, exceto pelo fato de um jogar jogos de corrida e o outro não. Tá? Esse grupo controle, eles têm que ser pessoas que não jogam videogame ou não jogam apenas jogos de corrida. Esse é um outro critério de exclusão ou não, para você saber, tá? Para você pensar. Para você saber se o efeito da exposição é especificamente jogar jogos de corrida ou é jogar videogame. Tá? Então, tudo isso vai levar em conta o tempo, o tamanho da amostra, a dificuldade, a idade das crianças. Né? Então, você não pode pegar crianças muito jovens, porque a chance delas se envolverem em acidentes é baixa, porque elas não dirigem, né? Ou acabaram de começar a dirigir. Então tem isso também, não pode pegar pessoas muito jovens, né? E aí, uma sugestão para esse tipo de desenho, né? Você pode fazer um caso controle, mas você vê que ele vai ser trabalhoso. Você pode fazer, por exemplo, um estudo cruzado, né? Um estudo cruzado, em que você pega retrospectivamente o quanto que a pessoa jogava antes do acidente e depois do acidente, né? E pegar a mesma pessoa como controle dela mesma, tá? Esse é um outro tipo de sugestão de desenho de estudo que pode ser utilizado, tá? Então, veja que o estudo caso-controle é bem complicado, né? Ele parece simples à primeira vista, mas definir quem é caso, quem é controle não é trivial, é um dos tipos de desenho mais enrolados para você pensar, tá? Mas ele também ele é muito interessante para você pensar desenhos de estudo mesmo, e a aplicação do método científico. Então, estude bastante a metodologia de desenho de caso-controle, que com certeza vai melhorar muito sua capacidade de pensar cientificamente. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!